Boa noite. Que Deus te abençoe e te guarde, te proteja e te envolva com uma presença tão forte que nenhuma escuridão consiga permanecer ao seu redor. Hoje não é uma noite comum. Existe algo espiritual acontecendo agora, enquanto você me ouve. E talvez você nem tenha percebido ainda, mas Deus já começou a falar com você. E nessa noite, eu quero declarar algo sobre a sua vida. Prepare o seu coração, porque Deus vai te entregar mãos abençoadas, uma família protegida e bênçãos que não apenas chegam, mas se multiplicam. Sim, se multiplicam. Mas antes de tudo isso acontecer, existe um segredo espiritual, que pode definir o rumo da sua vida. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Eu não vou te perguntar se você quer ser feliz, porque isso é óbvio. Todo ser humano quer, mas a verdade é que poucos descobrem o caminho verdadeiro da felicidade. E sabe por quê? Porque não é sobre o que você quer. É sobre o quanto você está disposto a obedecer à voz de Deus. Hoje, eu vou te revelar um dos maiores segredos da felicidade espiritual. E talvez isso mude completamente a forma como você tem vivido até aqui. Eu estava meditando na palavra, e enquanto eu lia, Deus começou a ministrar algo muito forte no meu coração. Uma passagem conhecida, mas que carrega um ensinamento profundo, se poderoso e até perigoso, se for ignorado. A história da Arca da Aliança. Talvez você já tenha ouvido falar. Talvez não. Mas presta atenção nisso. A Arca da Aliança não era apenas um objeto. Ela representava a presença de Deus. Não era simbólico apenas, era real. Onde a arca estava, a presença de Deus se manifestava. Agora pensa comigo, se a presença de Deus estivesse dentro da sua casa hoje, o que mudaria? O ambiente, as decisões, as conversas, as atitudes. A Bíblia mostra claramente que onde a presença de Deus está, tudo muda, tudo se transforma, tudo prospera. Mas não é qualquer tipo de prosperidade, é uma prosperidade com paz, porque não adianta nada ter dinheiro e não conseguir dormir. Não adianta ter bens e viver angustiado. A verdadeira prosperidade é aquela que vem acompanhada da presença de Deus. E existe um momento nessa história que carrega uma revelação extremamente séria. Deus deu uma ordem a Davi, uma direção clara, sem confusão, sem dúvida. Deus disse: leve a Arca da Aliança de um lugar para outro, mas com uma condição. Ela deveria ser carregada nos ombros dos levitas. Presta atenção nisso, nos ombros. Não era para inventar, não era para adaptar, não era para facilitar. Era para obedecer exatamente como Deus mandou. E aqui está o ponto que muita gente erra até hoje. Davi teve uma boa intenção, mas tomou uma decisão errada. Ele decidiu fazer uma carruagem. Algo bonito, organizado, talvez até mais prático. Colocaram a arca em cima e começaram o caminho. Mas havia um problema. Deus não tinha pedido aquilo. E isso muda tudo, porque existe uma verdade espiritual que você precisa entender hoje. Nem tudo que parece bom vem de Deus. E nem toda boa intenção substitui a obediência. Guarda isso no seu coração. Deus não abençoa apenas intenções, Deus abençoa a obediência. E no meio do caminho, algo acontece. A arca faz menção de cair, quase tomba, quase vai ao chão. E quando eu li isso, eu senti algo muito forte. Sabe o que isso significa? Significa que quando você ignora uma direção de Deus, mesmo que sua intenção seja boa, a sua vida entra em risco. Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje. Coisas começando a quase dar errado. Situações que parecem que vão cair a qualquer momento. Relacionamentos instáveis, decisões confusas. E você não entende o porquê. Mas no fundo, lá no fundo, você sabe. Deus já tinha falado com você. Talvez Ele disse para você se afastar de alguém, mas você ficou. Talvez Ele disse para você não entrar em algo, mas você entrou. Talvez Ele colocou um peso no seu coração, um incômodo, uma inquietação, e mesmo assim,
Você ignorou, e não foi por maldade. Foi porque sua intenção era boa. Você queria ajudar, queria salvar, queria fazer dar certo. Mas existe algo que você precisa aceitar. Tem coisas que Deus não quer que você conserte. Tem pessoas que Deus não quer que você carregue. Tem caminhos que Deus não quer que você siga, mesmo que pareçam certos. E quando você insiste, a vida começa a dar sinais. Sinais de alerta, sinais de risco, sinais de que algo está fora do lugar. E muita gente chama isso de azar. Mas, na verdade, é desobediência. E eu preciso ser muito claro com você agora. Não ouvir a voz de Deus faz a vida tombar. Não é praga, não é castigo, é consequência espiritual. Deus fala, Deus avisa, Deus direciona, mas Ele não obriga. Se você insiste em não ouvir, você pode até continuar caminhando, mas não vai chegar em paz. Agora deixa eu te fazer uma pergunta profunda. Quantas vezes Deus já falou com você e você ignorou? Quantas vezes você sentiu que algo não estava certo, mas seguiu mesmo assim? Quantas decisões você tomou sem paz, mas com pressa? Talvez hoje você esteja colhendo algo que começou lá atrás, num momento em que você decidiu não ouvir. Mas calma, porque essa palavra não é para te condenar, é para te despertar. Porque enquanto você ainda consegue ouvir, ainda existe tempo de corrigir. E na próxima parte, eu vou te mostrar algo ainda mais forte. Vou te revelar como ouvir a voz de Deus com clareza e como isso pode destravar milagres na sua vida, de uma forma que você nunca experimentou antes. Mas antes de continuar, eu quero que você faça algo agora. Escreva no seu coração, ou até mesmo diga em voz baixa: Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida. Porque tudo começa aqui, na presença. Agora escuta isso com muita atenção, porque o que eu vou te falar agora pode ser a chave que vai mudar completamente os próximos dias da sua vida. Existe uma diferença muito grande entre quem simplesmente vive e quem é guiado por Deus. E essa diferença define destinos. A Bíblia nos mostra dois exemplos muito fortes: dois homens, duas decisões e dois resultados completamente diferentes. O primeiro é Jonas. Deus falou com ele de forma clara: vai para Nínive, sem mistério, sem dúvida, sem confusão. Mas Jonas decidiu não obedecer. Ele foi para o lado oposto e, no início, parecia que estava tudo bem. Ele entrou em um navio, pagou sua passagem e seguiu viagem. Mas existe algo que você precisa entender. Nem todo caminho que está fluindo está aprovado por Deus. Porque Deus permite o início, mas não sustenta o final. E de repente, a tempestade começou. O mar se levantou. O vento ficou forte. O navio começou a se despedaçar. E sabe o que isso significa? Quando você foge da direção de Deus, você entra em tempestades que não eram para ser suas. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é muito profundo. A tempestade não era para todos. Era por causa de um: Jonas. Quantas vezes você entrou em uma situação e tudo começou a dar errado, e você não entendeu o porquê? Mas lá no fundo, você sabia. Deus já tinha falado com você antes. Agora olha o outro lado. Pedro. Pedro passou a noite inteira pescando. Trabalhou, se esforçou, tentou de todas as formas e não pegou nada. Nada. Frustração total, cansaço, desânimo, talvez até vontade de desistir. Mas então, Jesus entra no barco e fala algo que não fazia sentido natural. Lança a rede. E aqui está o momento mais importante. Pedro poderia ter dito: não faz sentido. Eu já tentei. Não vai dar certo. Mas ele escolheu obedecer, mesmo sem entender. E ele disse algo poderoso: sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Uma pesca tão grande, mas tão grande, que o barco quase afundou. Agora me responde com sinceridade. Qual dos dois você quer ser? Jonas, que ouviu e ignorou, ou Pedro, que ouviu e obedeceu?
Porque a verdade é essa: ouvir a voz de Deus traz vitória. Ignorar a voz de Deus traz confusão. E talvez você esteja em um momento exatamente assim agora, diante de uma decisão, de um caminho, de uma escolha. E Deus já está falando com você, mas você ainda está em dúvida, porque não faz sentido lógico, porque não parece vantajoso, porque não é o que você queria. Mas deixa eu te falar algo que pode te libertar hoje. Nem tudo que parece ganho é vitória, e nem tudo que parece perda é derrota. Tem portas que Deus fecha para te proteger. Tem caminhos que Deus bloqueia para te livrar. Tem pessoas que Deus afasta para preservar o seu futuro. Mas se você insiste, se você força, se você ignora, você pode até entrar, mas não vai permanecer em paz. E aqui está um dos maiores problemas do ser humano: confundir emoção com direção. Só porque você quer muito algo, não significa que veio de Deus. Só porque parece bom, não significa que é certo. E quantas pessoas hoje estão com a vida emocional destruída porque ignoraram um sinal de Deus? Quantas estão endividadas porque não ouviram um não no espírito? Quantas estão perdidas porque decidiram seguir o próprio coração e não a voz de Deus? E o mais forte de tudo isso é que Deus sempre avisa antes. Sempre. De alguma forma, Ele fala. Às vezes é um incômodo, às vezes é uma falta de paz, às vezes é aquela sensação de não faça isso. Às vezes é até através de alguém, uma mãe, um pai, uma palavra, um conselho. Mas mesmo assim, muitos ignoram e depois perguntam: Deus, por que isso aconteceu comigo? E Deus responde em silêncio: eu te avisei. Mas hoje é diferente, porque hoje você está sendo alertado antes. E eu sinto isso muito forte agora. Tem pessoas aqui que estão prestes a tomar decisões importantes e Deus está tentando falar. Mas existe um barulho muito grande dentro de você: medo, ansiedade, pressa, desejo. E tudo isso está abafando a voz de Deus. Por isso, na próxima parte, eu vou te ensinar algo poderoso: como desenvolver sensibilidade espiritual, como reconhecer quando é Deus falando e quando não é. E principalmente, como viver uma vida guiada, sem confusão, sem queda, sem arrependimento. Mas antes de continuar, faz algo espiritual agora. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. E porque quando você aprende isso, você nunca mais anda perdido. Agora chegou o momento mais importante, porque não adianta apenas entender, você precisa viver isso. Ouvir a voz de Deus não é algo automático, é algo que se desenvolve, é algo que cresce. Conforme você se aproxima dele, quanto mais você ora, mais sensível você fica. Quanto mais você busca, mais claro você ouve. Quanto mais você se entrega, mais direção você recebe. E deixa eu te revelar algo muito forte agora. Deus não grita, Deus sussurra, e só ouve o sussurro quem está perto. Por isso que tem gente que diz: Deus não fala comigo. Mas, na verdade, a pessoa é que está distante demais para ouvir. Porque Deus fala no silêncio, Deus fala na paz, Deus fala no secreto. E é por isso que você precisa criar uma rotina espiritual. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Não é sobre obrigação, é sobre conexão. Quando você ora todos os dias, algo começa a mudar dentro de você. Sua mente desacelera, seu coração se alinha e sua percepção espiritual se abre. E aquilo que antes você não percebia, agora fica claro. Você começa a sentir. Quando algo não é de Deus, você começa a perceber. Quando um caminho não é certo, você começa a discernir. Quando uma pessoa não é para a sua vida. Isso é discernimento espiritual. E isso te livra de destruição. Quantas decisões erradas poderiam ter sido evitadas se houvesse sensibilidade espiritual? Quantas dores, quantos arrependimentos,
quantas lágrimas, mas hoje Deus está te dando algo precioso: consciência. E a partir de hoje, você não pode mais dizer que não sabia. Agora você sabe, agora você entende, agora você foi alertado. E isso muda tudo, porque a partir de agora, cada decisão sua vai carregar um peso maior, não de culpa, mas de responsabilidade espiritual. E eu quero te fazer um convite agora, um convite sério e profundo, transformador. Decida hoje ouvir a voz de Deus, mesmo quando não fizer sentido, mesmo quando for difícil, mesmo quando for contra a sua vontade, porque é melhor obedecer e ter paz do que insistir e viver em guerra. É melhor abrir mão agora do que sofrer depois. É melhor confiar em Deus do que confiar apenas em si mesmo. E eu sinto isso muito forte. Tem algo que você precisa deixar. Tem algo que você precisa parar. Tem algo que você precisa se afastar. E você já sabe o que é. Deus já falou com você antes e agora está confirmando de novo. Não ignore dessa vez, porque essa decisão pode definir o seu futuro. Agora, nós vamos orar. E não é uma oração comum. É uma oração por discernimento espiritual. É uma oração para ativar dentro de você ouvidos espirituais. Se você puder, feche seus olhos por um momento e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, eu coloco agora a minha vida diante de Ti. Pai, eu reconheço que muitas vezes o Senhor falou comigo e eu não ouvi. Muitas vezes o Senhor me direcionou e eu ignorei. Mas hoje, eu estou aqui para dizer: eu quero mudar. Pai, me dá discernimento espiritual, me dá a sensibilidade para reconhecer a Tua voz. Tira de mim toda a confusão, todo o engano, toda a precipitação. Me ensina a esperar, me ensina a ouvir, me ensina a obedecer, mesmo quando for difícil, mesmo quando não fizer sentido. Pai, eu não quero mais tomar decisões sozinho, eu não quero mais andar sem direção. Fala comigo de forma clara e me dá coragem para obedecer. Guarda a minha vida, protege a minha família, me dá mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas, e que nada, nada me afaste da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Agora guarda isso. Essa palavra não foi por acaso. Você não chegou aqui por coincidência. Deus falou com você hoje. E se você colocar isso em prática, você vai ver coisas mudando, muito mais rápido do que imagina. E eu quero te pedir algo agora. Se essa palavra falou com você, curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Porque aqui nós temos uma corrente de oração e eu estou sempre orando por você. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque quando você abençoa alguém, a bênção volta para você. E nunca se esqueça, ouvir a voz de Deus é o caminho mais seguro que você pode seguir. Fica com Deus e até a próxima.